dedicação, saibam, ou é um espírito que apenas é primitivo, ou é um espírito que está esquecido temporariamente do aprendizado que teve antes de retornar à Terra. Deplorem, não acusem a essas que assim agirem. São espíritos que ainda não puderam guardar no coração a expressão plena das lutas para as quais reencarnaram. Bela mensagem, que nós possamos deplorar e não acusar, como o Dr. Hermann nos traz a mensagem, nos aconselha nessa mensagem. Nós temos o trabalho de irradiação e prece. E aconselhamos colocar somente uma vez por mês, se for prece para o desencarnado e se o desencarne for por suicídio, escrever a palavra suicídio. Se for em radiação para o encarnado e houver a situação de tentativa de suicídio ou ideias suicidas, escrever tentativa de suicídio ou ideias suicidas. Temos o trabalho de atendimento fraterno e ao final da reunião é só se dirigir aqui à frente, que os responsáveis pela tarefa encaminharão aos médios autorizados para o trabalho. Estamos precisando de alimentos não perecíveis para as nossas cestas básicas. Quem quiser ajudar, por favor, deixar os itens na caixa grande no andar térreo, aqui em cima. Agradecemos muito desde já. Lembramos a todos e aqueles que estão chegando especialmente pela primeira vez em nossa casa, que em todas as reuniões públicas temos evangelização infantil e nas reuniões de quarta à noite e sábado à tarde temos evangelização infanto-juvenil. No segundo e quarto sábado de manhã também temos evangelização juvenil. Tragam suas crianças e seus jovens para relembrar os ensinamentos de Jesus à luz da nossa querida doutrina espírita. Temos um convite a fazer, para o rodízio de pizza, que será realizado aqui na nossa casa, aqui no Centro Espírita Irmão Clarencio. Será no dia 27 de outubro, agora, desse mês, 27 de outubro, que é no domingo. Os convites estão à venda com a Fátima Martins e a Regina Ramos. Temos um convite muito especial, agora para alimentar a nossa alma. É o 30º Encontro Espírita sobre Medicina Espiritual. A sessão é a doutrinária, o tema é as doenças e como preveni-las à luz da doutrina espírita. Será no dia 13 de outubro, das 8h30 às 13 horas. Sejam todos muito bem-vindos a vir estudar com a gente como prevenir as nossas doenças do corpo e da alma. Haverá evangelização infanto-juvenil e lanche fraterno. Agora vamos fazer um convite especial à nossa querida jovem Tayane, para que ela possa fazer um outro convite também muito especial aqui para os jovens e para todos nós. Boa noite a todos. Eu sou Tayane e venho em nome do Grupo de Apoio à Evangelização, o GAI, daqui da Casa de Clarencio, convidar todos os trabalhadores da evangelização, encarnados e desencarnados, monitores e evangelizadores e os médiuns também, a participarem da nossa 4ª mesa redonda sobre a evangelização. E esse ano, o nosso tema principal será o papel da evangelização espírita na organização e formação moral e emocional de crianças e jovens. Esse evento vai acontecer no dia 20 desse mês. Ele está programado para ocorrer das 9 da manhã até 1 da tarde. Então, aproveito aqui também para reiterar o papel da evangelização espírita, a importância que tem esse trabalho dentro da Casa Espírita, como um trabalho louvável de intensa responsabilidade, nesse momento de transição planetária, principalmente que a gente está passando,
os trabalhadores da evangelização, monitores e evangelizadores, eles têm um papel crucial no despertar da consciência, no despertar da ideia de Deus, do amor, da empatia, que faz um tempo a gente vem recebendo espíritos inteligentíssimos no planeta. Mas não adianta nada um brilhantismo intelectual se ele não for acompanhado da boa moral. E é aí que, junto com a orientação dos pais, entra a evangelização. Mas para você orientar, você tem que ter conhecimento e saber como fazer. Então, trabalhadores, atendam por favor a esse chamado e venham juntos conosco aprender e de fato serem úteis ao bem, úteis a Deus. Uma boa reunião a todos, muito obrigada. Nós aqui agradecemos a Tayane e dando continuidade à nossa reunião, mais alguns avisos. Pedimos aos frequentadores da nossa casa que nas suas preces incluam a oração pelos nossos governantes e pelos governantes de todas as nações do nosso planeta. Desta maneira estaremos contribuindo com os bons espíritos na manutenção da paz, da harmonia, da ambiência do nosso planeta. Incluir também a prece pela obra que está sendo realizada aqui na nossa casa, que ela possa transcorrer em paz e com muita segurança. Pedimos também que nas dependências do subsolo e salão, por favor, não usar para alimentação e não fazer uso de aparelhos celulares. Agradecemos muito a colaboração de todos vocês. Agora vamos efetuar a leitura da página que recebemos dessa bela mensagem de Baltazar, que fala, que tem o tema homenageando nosso querido Allan Kardec, ao futuro com Kardec. Pela graça infinita de Deus, paz, Baltazar, pela graça de Deus. Todos ouvimos falar no estudo da lei dos destinos. Falar sobre o nosso destino equivale a pensar no futuro, pensar na educação da alma, pensar no esforço que precisamos fazer para alcançar as culminâncias espirituais. Muita vez pensamos no passado, criamos pensamentos em torno de quem fomos, de onde viemos. Para o espírita, porém, está destinado um outro tipo de pensamento, aquele que o irá elevar a situações maiores e melhores, sublimes. O estudo que se propõe é justamente um convite ao futuro. No limiar do milênio que se aproxima, mais uma vez, nossos espíritos estão sendo convidados a mudanças. E as mudanças de hoje, as que se pede que se façam hoje, são as mudanças do caráter, da moral, do pensamento. Não basta instrumentos de precisão chegarem às mãos do homem, não basta o homem atingir a estratosfera, é preciso que ele continue fazendo a viagem ao seu interior, descobrindo a sua natureza, olhando o seu próprio destino por atingir. É preciso que vasculhe a própria natureza, esquadrinhando-a, descobrindo seus erros, comprometendo-se em corrigi-los e atingir o oposto desses erros, as virtudes. Estamos convidando todos os prezados irmãos a empreender essa viagem espiritual. E nessa viagem a que todos estão convidados, não esqueçam o pensamento claro, lúcido, homogêneo do codificador da doutrina espírita, que tão bem soube entender o pensamento que a espiritualidade trouxe para a humanidade terrena, traduzindo-o claramente para os homens de então e para todos os homens de hoje. Lembremos-nos de Allan Kardec, a figura sempre necessitada de ser lembrada, justamente pelo que foi, pelo que trouxe de abertura para o homem, pelo que trouxe de clareza para o pensamento humano. Lembremos-nos
desse trabalhador do bem, e a ele elevemos as nossas preces, dizendo: Deus, muito obrigado. Que Deus a todos abençoe, conduza, proteja agora e sempre. Graças a Deus, Baltazar, pela graça infinita de Deus. Do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 3, do CELD, Psicofonia do seu altivo Panfilho. Graças a Deus, bela mensagem, bela homenagem ao nosso querido Allan Kardec. Agora, meus irmãos, vamos nos concentrar, se possível fechar os nossos olhos e dizer assim: querido Mestre Jesus, queridos benfeitores espirituais da nossa casa, nosso querido irmão Clarencio, que é o patrono da nossa casa, te pedimos, Senhor Jesus, neste momento, que envolva, que sustente todos que se encontram na nossa casa, na nossa reunião pública, os trabalhadores, nossos jovens, nossas crianças. Que a sua luz, querido Mestre Jesus, que a sua luz de amor, que a sua energia de paz, que a sua força luminosa possa envolver a todos nós neste momento, para que nós possamos abrir os nossos sentidos, os nossos olhares espirituais, para o entendimento do estudo que a nossa querida irmã trará na noite de hoje, em homenagem ao nosso querido Allan Kardec. Então, Senhor Jesus, eu peço, eu rogo, Jesus, envolva a nossa querida Fernanda, para que ela possa trazer o fruto dos seus estudos. Envolva também a Deise, que trará, Jesus, o teu evangelho no momento, comentando, fazendo um comentário no momento dos passes, trazendo o teu evangelho de amor, de luz, de harmonia e de paz. Sendo assim, pedimos a Jesus e, sobretudo, a nosso Deus, Pai Criador de bondade, amor e misericórdia, para iniciarmos a nossa reunião de sábado à noite, de estudos e passes. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, Jesus. Hoje, especialmente, a nossa reunião vai ser em homenagem ao nosso querido Allan Kardec, em comemoração ao seu aniversário, que se realizou no dia 3, agora de outubro, e o seu nascimento foi em 1804. Então, festejamos o aniversário de Allan Kardec, que foi quinta-feira, no dia 3. E como é que nós, espíritas, festejamos o aniversário? Através da palestra, através do estudo. Então, passamos a palavra para a nossa querida Fernanda. Que Deus a abençoe. Graças a Deus. Que a paz do Mestre Jesus e de toda a espiritualidade amiga possa nos amparar, nos proteger, nos auxiliar nesta noite abençoada. E que nós possamos, em primeiro momento, agradecermos a oportunidade de estarmos aqui, agradecermos a oportunidade desses ensinamentos e agradecer a oportunidade desse companheiro ter dedicado a sua vida em prol de nos trazer as verdades espirituais. E como a Dolores já nos adiantou, por que comemoramos a presença de Kardec? Sempre falamos de Kardec em todos os momentos, mas, ao finalzinho de setembro e o início de outubro, nos dedicamos a nos lembrar desta vida e obra deste maravilhoso codificador. Não no sentido de venerar, porque o próprio não gostava disso, mas no sentido de agradecer por todo o esforço, por toda a dedicação, por todo o amparo que ele nos trouxe, por todo o acalento que nós temos através desses ensinamentos. Porque se nós somos consolados na nossa vida, nós devemos o agradecimento ao nosso querido Allan Kardec. Porque esta doutrina nos consola a partir do momento que traz para cada um de nós a certeza de que somos espíritos imortais.
e o seu nascimento foi no dia 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França. O seu nome de batismo era Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Desde criança, ele sempre gostou de ler, sempre se interessou também pela natureza. Vindo de uma família que os pais eram magistrados, advogados, ele acabou não seguindo essa vertente, porque ele gostava muito de filosofia e de ciência. Mais à frente, nós vamos vê-lo que ele se tornou um exemplar professor e, posteriormente, um pesquisador. Então, é nessa linha que o nosso professor Rivail, mais à frente, vai trabalhar. E até os seus 10 anos de idade, todos os seus primeiros estudos dentro de uma escola, ele fez na sua cidade natal. Com 10 anos que ele se mudou, junto com os seus pais, para o Instituto de Pestalozzi, que era em Yverdon, na Suíça. E ele, conhecendo Pestalozzi, que também era um grande educador, vai trazer um método para ele, que é o método empírico, que nós vamos falar mais à frente, que o ajudou muito a codificar posteriormente a doutrina espírita. No Instituto de Pestalozzi, ele aprendeu a pedagogia do amor, porque Pestalozzi utilizava métodos totalmente diferentes dos métodos da época, que era através de punições, através de castigo, para os alunos que não entendiam aquela determinada matéria. Pestalozzi operava pelo amor. Pestalozzi operava por aceitar qualquer crença. Qualquer aluno de qualquer crença poderia estudar no seu instituto. Ele montava classes mistas, onde homens e mulheres também estudavam juntos, que também não era, vamos dizer assim, o perfil da época. E uma coisa muito interessante, ele trabalhava o método empírico. O que é o método empírico? Era aquele determinado método. Para você entender qualquer coisa, você deveria estudar sobre aquilo, depois você iria a campo, observar aquela determinada situação. Depois que você estudou, você observou, você tirava suas próprias conclusões e aí sim você abre campo para compreender aquela determinada situação. Era esse método empírico de Pestalozzi. Então, para Pestalozzi, para um aluno conhecer a fraternidade, ele estudava sobre a fraternidade, ele iria a campo, viria as pessoas sendo fraternos, participaria também daquela ação e depois, com aquele estudo, com tudo que ele observou, a forma como ele agiu, ele ali tirava suas próprias conclusões e assim apreendia, ou seja, ele entendia aquele determinado assunto e levava para a sua vida em diante. Então, Pestalozzi foi primordial na vida do nosso querido Hippolyte. Hippolyte e Pestalozzi tinham uma relação de amizade incrível, porque na pedagogia de Pestalozzi, o que ele também prezava? Ele observava um determinado aluno, o que aquele aluno tinha de melhor, ele fomentava aquilo. Por exemplo, ele percebeu que o nosso querido Hippolyte tinha uma grande aptidão em ensinar. Então, o que ele foi fazendo? Ele deixava que Hippolyte ensinasse os coleguinhas de classe que não entendiam muito bem a matéria. Então, ele ia ali ensinando, trazendo para fora o que aquele aluno tinha de melhor. Ele não abafava os alunos com um monte de conhecimento, como era a pedagogia da época. Ele ensinava, pautando, vamos dizer assim, o tempo de aprendizagem de cada companheiro. E Hippolyte foi se desenvolvendo nessa área da educação. Quando ele foi ficando mais jovenzinho, com seus 17, 18 anos, o que o nosso querido Pestalozzi começou a perceber? Quando ele tinha que ir, por exemplo, em alguma outra cidade, porque os governos locais o chamavam para o quê? Para fundar institutos com o método do Instituto de Educação, que tinha Yverdon, ele deixava ao cargo da direção o nosso querido Hippolyte. Porque ele sabia que ele conhecia muito a educação e que ele tinha capacidade para administrar. O nosso querido Hippolyte, ele vai se formar em pedagogo com os seus 19 anos. E com os 19 anos ele volta para Lyon, para a França. E ele vai começar a escrever diversas obras de cunho educacional.
uma das primeiras obras que ele vai escrever, o método de uma educação pública de qualidade na França. Porque tanto para Hippolyte quanto para Pestalozzi, eles prezavam por uma educação para todos. A educação não deveria ser somente nas altas aristocracias. A educação deveria chegar também aos casebres. Então ele monta esse livro, que ficou muito conhecido na França. Um outro livro que ele também vai montar, um curso prático de aritmética, ensinando mães, pais e também professores para ensinar aritmética para os filhos e para os alunos. Então ele vai se debruçar em escrever diversas obras literárias, onde ele vai ficar conhecido na França como professor Rivail, pela a sua cota de educação, de contribuição que ele alcança na França. Com seus 27 anos de idade, ele vai conhecer uma figura ilustre também que o ajudou muito a codificar a doutrina espírita, a nossa querida Amélie Gabrielle Boudet. À época, era mais velha que Kardec, era 9 anos de diferença, tinha 37 anos. Mas na biografia se dizia, como ela era muito risonha, e Kardec sempre era muito fechado, se dizia que parecia que ela era mais nova do que ele. E ela vai ajudar muito nosso querido professor Rivail. Ele mesmo falava que era o braço direito dele. E ela, como professora de letras, ela ajudou a toda a codificação, no sentido de ler os textos para depois, assim que Kardec pudesse publicar. E eles tinham um sonho, tanto a nossa querida Amélie quanto o professor Rivail, de montar um instituto com os moldes do Instituto de Pestalozzi, aonde Rivail fez os seus estudos em Yverdon, na Suíça. E ele fez esse instituto numa associação junto com seu tio materno. Mas, infelizmente, aquele companheiro era viciado em jogos. Então, o que acaba ocorrendo? Ele acaba, em determinado momento, não conseguindo mais sustentar aquela instituição. Então, aonde ele vai ter que abrir mão do que ele mais amava, que era educar. Ele se desfaz do Instituto Rivail e o dinheiro que ele ganha, ele paga as dívidas do tio em jogos. Então a gente já consegue perceber a renúncia daquele espírito, um espírito já evoluído, que já tinha essa compreensão da renúncia, de olhar para o outro. E depois, além do dinheiro que ele saldou, as dívidas do tio, dos jogos, ele também conseguiu ainda ficar com uma parte. O outro dinheiro, o que vai acontecer? A nossa querida Amélie chega para o nosso querido professor Rivail e fala o seguinte: Rivail, vamos investir esse dinheiro, o restante que nos sobrou, numa casa comercial de uns amigos nossos. E ele, de prontidão, concorda com aquela determinada situação. E o dinheiro eles investem numa casa comercial, que também não dá certo. E naquele momento, os dois se veem sem, vamos dizer assim, subsídio para sobreviver. É quando ele começa a trabalhar mais como professor. Ele fazia contabilidade na época de 3 casas comerciais à noite. Como ele era poliglota, além do francês, ele falava também inglês, alemão e também espanhol. O que ele começou a fazer? Traduções de livro, que isso também o ajudou na sua subsistência. E a nossa querida Amélie também trabalhava dando aulas. Só que o que foi primordial para o casal, que todas aquelas obras que ele escreveu, a sociedade, a Academia Francesa de Letras, acabou comprando algum daqueles livros. Então foi quando eles conseguiram um dinheiro para se sustentar e também não ter tantas dívidas com toda aquela situação. Mas nem passando por todas essas dificuldades, o nosso querido professor Rivail perdeu de vista o olhar para o outro. O que ele começou a fazer dentro da sua casa? Ministrar aulas gratuitas. E ele ministrava aulas de química, de física, de astronomia e de anatomia comparativa. Porque ele nunca perdeu o foco de ajudar o outro. É o que nós devemos também trazer para a nossa vida. Não é porque as dificuldades elas existem que nós devemos nos fechar na nossa vida. Não. As dificuldades ainda são inerentes na nossa caminhada reencarnatória, porque nós ainda somos espíritos rebeldes à lei de Deus. Então as dores, elas nos impulsionam.
elas mostram para cada um de nós o que nós devemos acertar e nos reajustarmos na lei de Deus. Mas a dor, ela não tem, vamos dizer assim, a função de nos paralisar. E Kardec percebeu isso, nosso querido professor Rivai percebeu isso, tanto é que ele ajudava. E aos seus 19 anos, esse tempo todo, em paralelo a todo esse trabalho que ele fazia de educação, ele sempre estudou sobre magnetismo. E ele estudava sobre o magnetismo e como o magnetismo alterava determinados fenômenos, como fenômenos sonambúlicos, fenômenos de hipnose. Ele sempre estudou toda essa situação. Até que chegou um determinado momento, com seus 50 anos de idade, ele era muito amigo do senhor Fortier. E um dia ele encontra com o senhor Fortier. O senhor Fortier diz o seguinte para o nosso querido professor Rivai: Rivai, as mesas agora não só levantam e se movimentam. Você sabe dessa movimentação? Ele fala: claro que eu sei sobre essa movimentação. Porque à época não se falava de outra coisa. As mesas giravam, né? As mesas se movimentavam. Esse fenômeno começou a ocorrer nos Estados Unidos e depois veio para a França. Em paralelo, você tinha as irmãs Fox, que também ficaram muito conhecidas. Eram jovenzinhas na época, e as irmãs Fox, na época ninguém entendia em relação àquilo, então a imprensa achava que era sobrenatural, que era algo fora da lei e da matéria. E também achava aquilo um absurdo. Mas nós agora entendemos, através dos estudos do nosso querido Allan Kardec, que eram médios de efeito físico, aonde doavam o fluido delas em concordância com os espíritos que ali estavam. Os espíritos podiam produzir as determinadas pancadas e situações que ocorriam-se na casa delas. Então o senhor Fortier começa a conversar com o professor Rivai em relação àquilo. E aí fala para o professor Rivai: Rivai, as mesas agora também falam. E aí a primeira coisa que ele pensa, como cientista, ele vira e fala o seguinte para o senhor Fortier: no dia que me provarem que as mesas têm cérebro para poder pensar, que tem nervos para sentir, que tem músculos para poder levitar, ou que estão em algum efeito sonambúlico, pode ser que eu vá em alguma dessas reuniões. Mas era o chamado. Todos nós estamos aqui hoje porque algo nos tocou, algo nos trouxe para essa casa, algo nos chamou a atenção para que nós modificássemos os nossos comportamentos, para que nós fôssemos atrás de respostas. E ele tinha um compromisso que ele firmou antes de reencarnar, que era codificar, trazer essas verdades espirituais para nós, humanidade. E no dia seguinte, ele foi na casa da médium da senhora Pleimozon. E quando ele se encontrou na casa da senhora Pleimozon, ele começa a observar um fenômeno das mesas girantes. Ele vê a senhora Pleimozon, que era uma mulher muito séria, tá? E ele vê, não só ela, outros companheiros também ao torno daquela mesa, e ele percebe as mesas batendo, as mesas voltando. Ele vê um fenômeno que mais à frente ele vai descrever no livro dos médiuns como um fenômeno de tipologia, que é a comunicação dos espíritos através de batidas, onde uma batida era sim, duas batidas eram não. Mas a primeira conclusão que o professor Rivai chega é a seguinte: é a questão do magnetismo. Fluido, eletricidade. O momento que os companheiros estão com a mão em cima da mesa é onde aquela eletricidade movimenta aqueles corpos, aquela mesa consegue produzir esses fenômenos. É a primeira conclusão que ele chega. Mas ele continua estudando, ele continua indo nessas manifestações. No dia seguinte, ele volta à casa da senhora Pleimozon e ele já vê um outro tipo de comunicação. Ele vê que ao redor da mesa tinha-se um alfabeto, e aquele alfabeto, aquele tipo de comunicação que eu falei, da tipologia. Uma batida era a letra A, duas batidas era a letra B, e assim sucessivamente. E ele continuou com a sua teoria, que era a eletricidade, movimentação daqueles corpos que fazia aquelas determinadas batidas. Ali não tinha nada de fantasmas. Conclusões que ele continua chegando. E na outra vez ele volta, no dia seguinte, continuando na casa da senhora Pleimozon.
E nesse dia ele encontra o senhor Bodin. E o senhor Bodin fala com o professor Rivai: vá também à minha casa, que as minhas filhas também fazem esses tipos de comunicação. E ele fala: tudo bem, no outro dia eu vou. Mas fica ali percebendo as comunicações na casa da senhora Plemozon. Só que esse dia, o tipo de situação que ele vê começa a despertar. Porque antes ele vai, como cientista, olhar se a mesa tinha algum fio para poder evitar, começa a ver se tinha alguma aparelhagem para observar algumas batidas, e ele percebe que não tinha nada disso. Não era nada projetado pelas pessoas que ali estavam. E ele percebe a senhora Plemozon segurando uma cesta. E nessa cesta ele vê que embaixo tinha uma louça e tinha um papel. Ela somente ampara aquela cesta, aonde ele vê um lápis e esse lápis se movimentando e escrevendo. É o que depois é o primeiro fenômeno que ele vê de escrita direta. Então ele vê esse lápis se movimentando. E depois alguém retira aquela folha e dita ali a comunicação. Ele saiu daquele dia, dali, da casa da senhora Plemozon, cheio de indagações. Porque ali ele começa a perceber: peraí, como é que pode aquele lápis se movimentar, aquele lápis escrever? Quem é que está fazendo isso? E ele começa a ficar muito indagado com aquelas questões. Eu acho que tem mais do que eletricidade ali. Uma eletricidade não pode produzir um fenômeno inteligente. Então ele já começa a ficar encucado pelaquela manifestação. E ele volta no dia seguinte, não mais na casa da senhora Plemozon. Ele vai na casa do senhor Bodin. E lá ele encontra as duas companheiras jovenzinhas, Caroline e Julie, que eram as responsáveis por receber as comunicações com o plano espiritual. E ele começa a ver essas meninas, ainda muito jovens, e começa ali a perceber que também tinha um espírito, que se apresenta como o nome de Zéfiro, e aquele espírito diz ser o guia familiar daquela família. E ele percebe que aquele espírito falava um monte de coisas que aquela plateia ali ainda queria ouvir. Era um espírito ainda, que vamos dizer assim, que se comprometia com questões frívolas. Mais à frente, o professor Rivai vai perceber que ele também vai se modificando e ele também começa a ter um caráter mais sério e vai ajudar também na codificação, trazendo também mensagens. E ele começa a perceber toda essa comunicação, aonde ele próprio lança uma pergunta. Qual é a pergunta que ele faz? Quem sois vós que produzem esses fenômenos, essas situações? E obtém a resposta: nós somos espíritos. E ali em diante ele começa a perceber que eram aqueles seres, que ele ainda não sabia o que era, mas eram aqueles seres que faziam essas movimentações. Então ele começa a escrever sobre isso, a entender que aqueles seres faziam aquelas determinadas comunicações. E ele vai perguntando diariamente para as médias, tanto a Caroline quanto a Julie, que recebiam essas comunicações, perguntando: mas o que são os espíritos? E eles respondem: nós somos as inteligências que já não estão mais na Terra. E é onde a primeira, vamos dizer assim, a primeira conclusão que Rivai chega: os fenômenos eram produzidos por companheiros que já não estavam mais no plano material. Eram inteligências extracorpóreas, não estavam mais na matéria. Ele começa a entender muito mais. Ele começa a entender também que a inteligência não era do comunicante, que estava somente transmitindo. A inteligência estava fora daquele comunicante. E ele começa a fazer diversas perguntas para as médios em horários diferentes e em dias diferentes. Ele lançava a mesma pergunta para a senhora Plemozon e para as meninas Caroline e Julie. E, no primeiro momento, ele começa a ficar um pouco espantado. Como é que pode as respostas serem iguais? Porque uma era uma senhora, tinha uma cultura totalmente diferente, vivências diferentes, das meninas que tinham uma cultura diferente e vivências diferentes. Então ele começa a concluir a segunda questão. Esses espíritos são
a inteligência. Ele começa a concluir isso. E muito mais, ele começa a concluir o seguinte, que essas inteligências existem e têm características, alguns são mais frívolos, alguns são brincalhões, alguns são mais sérios. E ele começa a concluir que essas inteligências têm um limite. Em qual sentido? Quanto mais é moralizado, mais aquela inteligência entende mais sobre as coisas. Quanto menos moralizado, menos aquela inteligência consegue alcançar algo mais além da matéria. Ele começa a entender que os espíritos, uns são mais materializados, outros são mais desmaterializados. E começa a escrever diariamente na sua casa o que ele percebe que mais à frente estava ganhando corpo, que posteriormente nós vamos entender o lançamento do primeiro livro. Mas, enquanto isso, voltemos para essa questão. E ele começa a escrever. Em paralelo a isso, ele vai encontrar com o senhor Didier, com o senhor Carlotte e também com o senhor René, que eram amigos dele da Academia Francesa. E esses companheiros chegam para Rivai e falam o seguinte: Rivai, nós temos um estudo aqui, reunidos num caderno, 50 questões. E esses estudos que nós temos, nós observamos esses fenômenos como você durante 5 anos. Só que nós não estamos conseguindo organizar. Então pensamos que você conseguiria organizar para nós. Era um trabalho difícil, era um trabalho árduo, mas ele aceita. E pega aqueles estudos e começa a organizar aqueles estudos em paralelo às perguntas e respostas que ele fazia para os determinadas companheiras. Então ele começa a organizar a parte filosófica, a parte moral, parte do início, da criação, ele começa a fazer essas organizações. Até que um determinado dia na casa dele, ele estava escrevendo. E é interrompido por várias batidas. E quanto mais ele escrevia, mais as batidas ficavam mais fortes. E ele escrevendo, as batidas ficavam muito fortes. Até que em determinado momento, a Amélie Gabrielle Boudet entra no seu escritório e pergunta para ele: Rivai, o que está acontecendo? Que batidas são essas? E ele fala: eu também não sei que batidas são essas. E os dois saem à procura dentro da casa para ver se era alguma coisa que tinha caído, se era alguém que tinha entrado. Mas observemos uma coisa: no momento que ele para de escrever, as batidas também cessam. E ele volta novamente, percebendo que não tinha nada, continua escrevendo. Quando ele pega no lápis para escrever novamente, as batidas começam. Isso era 10 horas da noite, ele para de escrever meia-noite. Quando ele fecha aqueles manuscritos e fala: não vou escrever mais. Outro dia eu continuo esse trabalho. No dia seguinte, ele vai à casa das meninas e obtém uma comunicação da companheira Caroline. E ali ele começa a entender que esses companheiros que recebiam essas comunicações eram médios. Ele começa a entender isso. Então ele vai classificar o médio como aquele companheiro que é o intermediário entre o plano material e o plano espiritual. É o companheiro que, através da sua mediunidade, do seu implemento, da sua aparelhagem corporal, já vem do plano espiritual, com aquele implemento, com aquele fluido, propício para aquela determinada mediunidade. Então, ali ele entende que o médium trazia essas informações. E ele começa a chamar esses comunicantes, essas pessoas traziam essas comunicações, de médium. Então, ele encontra com essa menina Caroline, essa médium. E a médium recebe um espírito que se titula como Espírito à Verdade. E esse espírito vai dizer para o professor Rivai que o acompanharia em toda a codificação, que o ajudaria, que o daria ânimo. E ele fica muito esperançoso. Quando ele pergunta para esse espírito a determinada questão, porque na cabeça dele, ele achou que aquela batida pudesse ser alguma interferência espiritual contrária àquilo que não estivesse deixando ele desenvolver aquele estudo. Então ele pergunta a esse espírito que batidas teriam sido aquelas que ocorreram na casa dele ontem. E aí o espírito fala: fui eu mesmo que produzi esses fenômenos. E ele toma um susto. Você produziu esses fenômenos? Sim, porque o que você estava escrevendo não estava condizendo. Vá lá, releia
que você vai encontrar falhas. E ele fala, mas eu já reli, releia de novo, com atenção, que você vai encontrar algumas coisas que estão equivocadas. Como Hipólite era muito obediente, ele volta para sua casa e começa a reler, e justamente onde o Espírito, a verdade, falou para ele que estava ali equivocado, ele realmente percebe esse equívoco e ele modifica aquela situação. No outro dia, ele continua indo à casa das meninas Bodin e encontra novamente com esse Espírito, a verdade. Com o médium, Caroline recebe aquele Espírito. E é onde ele pergunta, agora, vamos dizer assim, o que eu estou escrevendo está condizente? Aí o Espírito fala, sim, mas você vai continuar escrevendo, continue estudando, que você mais à frente vai ter que lançar isso para a humanidade, esses estudos. Quando ele pensa, mas eu quero já lançá-lo agora. E ele fala, trabalhe em segredo, não abra isso para ninguém. Vamos trabalhar em segredo, o tempo certo você vai saber. E ele continua estudando em torno daquele caderno que ele recebeu durante 5 anos, em torno daquelas perguntas que ele fazia para médio Plemozon, para as meninas Caroline e Julie, até que chega um determinado momento que ele começa a se preocupar. Porque ele já estava percebendo que todo aquele escrito se desenrolaria num livro posteriormente. Ele começa a se preocupar em qual sentido? Eu não quero misturar os canais. No sentido de, ele era muito conhecido na França como professor Rivail. Então, o que ele não queria misturar? Ele sabia que se ele assinasse os livros com o nome de Rivail, muitas das pessoas leriam aqueles livros por causa intuído, já, vamos dizer assim, pelo aquele autor. E não era esse o propósito. E ele também se preocupava com o seguinte, que a doutrina é a doutrina dos espíritos. Ele sabia que ele apenas reuniu, ele apenas sintetizou aqueles ensinamentos, mas o pensamento, a inteligência naqueles livros não era dele. Então ele estava preocupado com isso. Quando ele recebe uma comunicação através da médium Caroline, de um espírito que se apresenta como um espírito amigo, e ele começa a conversar com o nosso querido professor Rivail, dizendo que conviveu com Rivail na época da Galha, aonde ambos eram druidas, e o seu nome era Allan Kardec, naquela determinada encarnação. Só para nós lembrarmos, o povo druida era um povo que já tinha noção da imortalidade da alma, um povo que já era fraterno, um povo que já era solidário. Então, naquele dia, ele pensa, vou assinar esses livros com o pseudônimo de Allan Kardec. E no dia 18 de abril de 1857, nós temos um marco inicial na humanidade, aonde nós temos a primeira edição do Livro dos Espíritos. Primeiramente, o Livro dos Espíritos, ele continha 501 perguntas, aonde você, de um lado, eram 2 lacunas. De um lado você tinha as perguntas, do outro lado você tinha as respostas. E ele vai perguntar para o Espírito de verdade se somente esse livro, somente essa obra já estava bom. E aí o Espírito fala o seguinte para ele, para começar, essa obra está boa, mais à frente, quando você começar a aprofundar os conhecimentos dentro de você, você editará outras obras e também, vamos dizer assim, ampliará esta obra. E é o que acontece. No dia 1º de abril de 1858, ele vai fundar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, aonde ele vai ter diversos médios, entrando em comunicações com diversos espíritos, que vai abrir corpo depois para o céu e inferno, onde você tem espíritos ali de todas as categorias, medianos, espíritos criminosos arrependidos, espíritos suicidas, espíritos felizes, mostrando para a gente como eles viveram na encarnação, o que eles encontraram posteriormente, trazendo para nós essas verdades. E ele reedita o Livro dos Espíritos em 1860, com 1019 perguntas. Ele continuou esse trabalho. Mas, em paralelo a isso, o Espírito de verdade também disse para ele que a missão dele era uma missão muito árdua, uma missão muito difícil. Isso é para a gente poder entender que não é qualquer espírito que tem essa missão. Espíritos com grandes missões já são espíritos que já vêm preparados durante séculos, porque esses espíritos precisam ter muito consolidados dentro deles a fé.
aquela fé realmente que transporta montanhas, aquela fé realmente de seguir o Cristo, mesmo com as adversidades, não perder de vista a meta, o foco, que era a criação desses livros. Então ele vai receber muitas críticas. Ele começa a receber críticas da igreja, ele começa a receber críticas de companheiros que trabalharam com ele nesse processo dessa codificação e críticas da própria imprensa. Uma dessas críticas, a gente vai ver, de companheiros, foi da médio Ruth Joseph. Essa médio, ela trabalhou também na codificação, ajudou Kardec a codificar, mas ela não aceitou que o nome dela não vigorasse nos livros. Então ela começou a lançar notas ferrenhas contra Kardec na imprensa. E Kardec se defendia dizendo que ele não lançou o nome de nenhum dos médios porque o trabalho não era deles, o trabalho era dos espíritos, também para evitar vaidades e também para proteger os médios que trabalharam com eles, porque se visse na época o tormento que foi a vida das irmãs Fox. Elas não tinham mais vida, era imprensa diariamente na casa delas, diariamente querendo saber o que estava acontecendo. Então ele queria preservar. Mas essa companheira lançava críticas ferrenhas em relação a Kardec. Mas mesmo assim, ele nunca desistiu de fazer o que é o certo. Trazendo para nós o que? A firmeza da fé. Nós precisamos consolidar a nossa fé. Nós precisamos ter a certeza de que ninguém está desamparado. Nós precisamos ter a certeza de que nós temos um guia espiritual e que esse guia nos tutela e que nós temos que ter ânimo e força e foco. Porque uma coisa que Kardec não perdia de vista era o trabalho, era trazer essas verdades. Tanto que o Espírito da Verdade fala para ele, numa das comunicações, no Minha Missão, que está descrito nesse livro aqui, Obras Póstumas, dizia o seguinte: tu serás o percursor da felicidade terrestre. Por que o percursor da felicidade terrestre? Porque todas as nossas dúvidas, todos os nossos conflitos existenciais, a partir da doutrina espírita, eles se dissipam. Porque o livro dos Espíritos foi o marco inicial, porque ele traz para a gente, ele trabalha os pilares para nós da doutrina espírita. Porque é a existência de Deus, nós começamos a entender realmente Deus, não na sua totalidade, porque isso só os espíritos puros, mas no nosso nível, vamos dizer assim, de intelectualidade e moralidade, a gente começa a entender Deus, saber que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é misericordioso. Começamos a entender sobre a pluralidade das existências, reencarnaremos quantas vezes forem necessárias, até nós crescermos espiritualmente. Pluralidade dos mundos habitados. Não existe só habitação de seres no planeta Terra. A habitação de seres existem em vários planetas e em várias galáxias. Então isso é descrito para nós. Então essas dúvidas, esses conflitos existenciais, nós não vamos tendo mais, porque nós vamos encontrando respostas. E principalmente, nós encontramos a resposta de quem nós somos. Que não é mais só se ver, se olhar no espelho e se enxergar nesse momento como nós estamos agora nesse corpo físico. Nós sabemos que hoje, o que nós somos hoje é o reflexo das nossas escolhas do passado. Nós sabemos que nós temos uma vida para continuar. Nós sabemos que nós temos uma trajetória, que nós temos uma história. Então Kardec trabalha isso tudo para a gente com a ajuda dos amigos espirituais. Então ele nos coloca mais consciente do nosso papel na encarnação. Que não é mais eu reencarno sem saber o que eu estou fazendo. Não, eu reencarno e sei qual é o meu papel. O meu papel é crescer. E muito mais do que isso, é contribuir para o meu crescimento, o crescimento de quem está ao meu lado e também contribuir para o crescimento do planeta. Então essas dúvidas, elas não são mais, vamos dizer assim, indagações que nós temos. Isso tudo começa a ser trazido para nós pelo nosso querido Allan Kardec com a ajuda dos amigos espirituais. E Kardec muitas vezes na época ficava muito, vamos dizer assim, chateado, como alguns cientistas de épocas remotas, como Michael Faraday e Michel Chevelle, que eram químicos e físicos, não se preocuparam em realmente aprofundar os seus estudos sobre as relações do além-túmulo. Só se preocuparam em estudar na supercialidade. E ali
não consegui ver o que estava além. Então ele começa, como eles não conseguiram ver o que estava além? Porque não estudaram, não se debruçaram naquelas questões, não quiseram realmente entender sobre como as situações funcionavam. Em paralelo a isso, com as críticas que ele teve ferrenhas da igreja, porque o trabalho da doutrina espírita é libertar o homem da prisão. E a igreja, infelizmente, a épocas remotas, que era a época da Idade Média, e naquele tempo ainda do século XIX, queria ainda dominar pelo poder, pela opressão, então pelo medo, pelo pavor. E a doutrina espírita é totalmente ao contrário. A doutrina espírita, ela nos faz raciocinar. Eu entendo porque aquilo acontece, mas eu estou raciocinando porque aquilo acontece. Eu não estou simplesmente aceitando, não. É uma, vamos dizer, Kardec sempre trabalhou uma espiritualização raciocinada. Isso acontece por causa disso, 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 disso. E a igreja, na época, não queria. Senão seria o quê? Perderia mais ainda o poder, perderia mais ainda a supremacia. E vai ocorrer um fato, em 1861, conhecido como o Ato de Fé de Barcelona. Como é que foi esse fato? O Kardec tinha um amigo da época que era chamado Maurício de Lanchetre. Maurício de Lanchetre, ele era um livreiro em Barcelona. Mas ele foi exilado para Barcelona, ele fugiu para Barcelona justamente na época de Napoleão III. E Napoleão III queria prender Maurício de Lanchetre porque dizia que ele era contra ao império. Então, para ele não ser preso, ele foge para Barcelona. E quando ele chega em Barcelona, para sobreviver, ele começa a trabalhar, montar uma livraria e trabalhar como livreiro. E ele se comunica com Kardec através de cartas, ele pede a Kardec o seguinte: Kardec, você, por favor, pode enviar para mim 300 exemplares desses livros da codificação para eu colocar aqui na minha livraria, em prol que eu possa vender e divulgar o espiritismo aqui em Barcelona. E Kardec aceita, ele paga todas as taxas alfandegárias e envia os livros para Barcelona. Mas os livros não vão para as mãos do nosso querido Maurício de Lanchetre. Os livros são confiscados pelo bispo da época, Antônio Paulo Temeres, e esse bispo começa a considerar que aquelas obras eram de cunho herege. Lembrando para nós, heresia era todas as pessoas nas épocas medievais consideradas nos tribunais da Santa Inquisição contra a fé católica eram chamadas de hereges. Não se existia mais tribunal da Santa Inquisição, mas ele confisca aqueles livros com o sinônimo de quê? Isso aqui é uma heresia, isso aqui está contra a fé católica, a fé que nós acreditamos. E ameaça, primeiramente, a queimar aqueles livros em praça pública. Kardec, quando recebe a comunicação de Maurício de Lanchetre, explicando que os livros seriam queimados, ele tenta logo que pedir a devolução dos livros. Só que a médium Caroline recebe a comunicação do Espírito de Verdade, dizendo para ele: deixe seguir o curso. Primeiro momento ele não entende, mas como ele era obediente à espiritualidade amiga, ele pensa, se assim o Espírito está falando, eu vou aceitar. E ele deixa que a situação siga seu curso. E realmente assim foi feito. Os livros foram levados para a praça pública, foi feito todo aquele ritual, que era o ritual que se fazia nos tribunais de Santa Inquisição. O bispo, com toda a sua vestimenta, os papas da época, eles benzeram os livros, fizeram o sinal da cruz e queimaram aqueles livros. Só que nós não estamos mais naquele tempo dos séculos medievais. Nesse tempo do século XIX, você já vive a ciência, você já vive o raciocínio. Então, as pessoas já não aceitavam mais aquelas questões. Conforme os padres, o bispo, foi se afastando daquele ato, as pessoas em volta da fogueira começaram a gritar: abaixa a Santa Inquisição. E começaram a apagar aquele fogo e a pegar aqueles exemplares e a ler. Então, o Espírito de Verdade, ele já sabia da curiosidade que nós temos. O ser humano, ele é curioso. Então, por essa curiosidade,
que acontece com as pessoas? Espera aí, se está queimando, por que está queimando? E esse ato de fé de Barcelona foi um ato que foi, vamos dizer assim, primordial para que o Espiritismo tivesse muitos adeptos em Barcelona. Talvez se os livros realmente tivessem sido colocados na livraria, não tivesse tido todo esse efeito. Isso é para a gente poder entender, como é dito, quando é dito no Evangelho, o mal que é um bem. Muitas das vezes as situações acontecem na nossa vida e nós nos desesperamos em primeiro momento. Nós não entendemos por que aquilo acontece. E depois a gente vai ver o desenrolar daquela história, mais calmos e mais sintonizados com o nosso guia, que a história ocorreu como tinha que ocorrer e que aquela situação que parecia um mal, lá na frente se tornou algo de bom e de construtivo para nós. É a confiança que nós temos que ter no plano espiritual. Confiança que o nosso querido Allan Kardec tinha. Então, se nós temos que lembrar da vida dele, é lembrar da confiança que ele tinha com o plano espiritual. Confiança que nós também temos que começar a estabelecer com os amigos espirituais. É confiar mesmo. Não é confiar somente quando tudo está dando certo. Na nossa visão, né, está dando errado. Mas o errado, na visão de Deus, é o certo. Porque ele é nosso Pai, ele nos criou, ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E Kardec, inspirado nesta questão do espiritismo, começou a planejar com a Amélie, né, nossa querida Amélie Gabriele, a se mudarem para uma casa maior, aonde eles pudessem, né, fazer mais trabalhos espirituais. E no dia 31 de março de 1869, o nosso querido Allan Kardec se despede. O corpo físico fica, mas o espírito continua. Ele desencarna, vítima de uma ruptura de um aneurisma. E naquele momento, tudo aquilo que aquele homem fez e o que ele faz ainda na nossa vida, continuou perdurando. Essas verdades continuam ressoando dentro de cada um de nós. Dizem que cerca de 1.200 pessoas acompanharam o cortejo do nosso corpo, do nosso querido Allan Kardec, simpatizantes e adeptos da doutrina espírita. E teve um jovem que Kardec era muito amigo dele, admirava muito, o querido Camilo Flammarion, que era um astrônomo, que disse uma frase, que disse um discurso belíssimo no sepultamento de Kardec, e eu vou ler um pedaço do discurso dele. Primeiro, ele define a personalidade do nosso querido Kardec como bom senso encarnado. E o pedaço do discurso: agora voltaste a esse mundo, de onde vivemos, e colhes os frutos de teus estudos terrenos. O corpo cai, a alma fica e retorna ao espaço. Encontrar-nos-emos no mundo melhor. A imortalidade é a luz da vida, como o sol brilhante é a luz da natureza. Até breve, meu caro Allan Kardec, até breve. E o nosso querido Alexandre Delane, pai de Gabriel Delane, que também o ajudou na criação do curso da Gênese, do estudo da Gênese, Alexandre Delane fala, primeiro, enaltecendo a personalidade de Kardec, desbravador da natureza humana. Realmente, nos trouxe todas as verdades. E ele faz o discurso: obrigado pelas lágrimas que enxugastes. Quantas lágrimas Kardec enxugou com essa doutrina? Quantas lágrimas ele continua enxugando? Quanto consolo ele continua trazendo? Quando devolvemos um ente querido, por exemplo, para a pátria espiritual, e que mesmo com os nossos corações sofridos, nós temos a certeza de que um dia nós iremos nos reencontrar. Olha o consolo que o nosso querido Allan Kardec nos traz. E aqui ele continua: pelos desesperos que acalmastes, porque a gente só não pensa mais somente como matéria, a gente pensa como espírito, que é o que nós somos. Então nós não ficamos mais desesperados na vida sem saber o que vai acontecer. Nós já temos um ponto, nós temos um destino. E pela lembrança que fizeste brotar nas almas abatidas e desencorajadas, obrigada, 1000 vezes obrigada. Então Kardec também teve muitas pessoas que, vamos dizer assim, que o traíram, mas também teve muitos amigos.
encarnados e desencarnados. Teve mais amigos do que pessoas que o traíram. É para a gente ter a certeza que o caminho do bem vale a pena. Mesmo que seja um caminho de dificuldade, mas ele vale a pena, porque lá na frente nós vamos colher os frutos. É a lei de causa e efeito, ação e reação. Eu só vou colher aquilo que eu estou plantando. Se eu plantar espinhos, automaticamente eu vou me cortar. Vai doer. Se eu plantar rosas, automaticamente eu vou ser feliz. As pedras no caminho, quem coloca somos nós. Deus não nos castiga. Foi isso que Kardec também trabalha para a gente. Nós é que nos punimos. Através das nossas escolhas equivocadas, as pedras vão ser colocadas no nosso caminho. Mas o nosso querido Allan Kardec também nos diz uma coisa através dos estudos com os amigos espirituais. Você pode e você deve retirar essas pedras, trazendo para nós a responsabilidade dos nossos atos e a certeza de que tudo na vida passa, a certeza do crescimento espiritual. E no túmulo de Kardec está escrita a seguinte frase: nascer, iremos nascer quantas vezes forem necessárias até nós chegarmos ao nosso destino, a fatalidade que os Espíritos falam que é sermos felizes. Viveremos sempre, estejamos no plano material, estejamos no plano espiritual. Morrer, o corpo é perecível. Uma hora o fluido vital se extingue e devolvemos o corpo para a natureza. Renascer, reencarnaremos quantas vezes forem necessárias, a fim de que nós cada vez mais nos reeduquemos na lei do Pai. Nascer ainda e progredir, sempre tal é a lei. A lei é de progresso, a lei é de crescimento. É isso que Kardec traz para nós. Kardec nos traz a consolação. Kardec nos mostra que tudo vale a pena. Porque nos momentos das adversidades da vida dele, ele mesmo fala para a gente, aqui nesse livro do Obras Póstumas, na nota que ele lança sobre a comunicação, que o Espírito de verdade fala para ele em relação à missão dele. Ele mesmo fala, nos momentos das adversidades, eu olhava para o mais alto. Que é esse olhar para o mais alto? Não é só ficar na matéria. É olhar, é se enxergar como espírito imortal e perceber o seguinte: eu estou passando por lutas, sim, mas as lutas não são para me paralisar. As lutas são para eu crescer. A dor é para me chamar a atenção, mas ela não é para me paralisar, é para eu crescer. É esse o pensamento que nós temos que ter. É essa certeza que nós temos que ter e que ninguém está abandonado. Nós temos guias espirituais, nós temos amigos espirituais. Que sigamos com Jesus. Que Jesus possa sempre ser a nossa meta. Que assim como o nosso querido Paulo de Tarso, quando encontra com Jesus na estrada de Damasco, que ele pergunta: mestre, o que queres que eu faça? E daquele dia em diante ele muda a vida dele, que possamos ser como Paulo, mudar a nossa vida. E que possamos ter a coragem de Kardec, que tanto se esforçou para que nós tivéssemos hoje aqui nas nossas mãos o manual da nossa sobrevivência. Porque seguindo os ensinamentos dos Espíritos, trazidos pelo próprio Jesus, que ajudou na codificação, nós somos felizes, porque vamos nos libertando de tantas ignorâncias, do ignorar a quem nós somos e o nosso papel na criação. Que Jesus nos abençoe, que o nosso querido Allan Kardec nos sustente, nos ampare, nos oriente, que nós possamos sair daqui hoje com os nossos ânimos revigorados, na certeza de que nós somos espíritos imortais, somos espíritos com a destinação de sermos felizes e com a certeza de que ninguém está desamparado. Por maior dificuldade que nós tenhamos na nossa encarnação, nós sempre temos um amparo. Pode estar uma escuridão, mas é sempre uma luz. Essa luz é Jesus. Que a gente siga Jesus, que a gente segure na mão de Jesus e não mais agora fuja do Mestre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Sigamos Jesus. Jesus é a nossa meta, é o nosso porto seguro.
e que Kardec nos sustente, nos ampare, continue nos auxiliando e nos amparando ao nosso crescimento espiritual. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradecemos muito a Fernanda. E dando prosseguimento à nossa reunião, vamos efetuar a leitura do capítulo 27, Pedi e obtereis, do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens de 9 a 15, mas nós só vamos ler, por conta do tempo, os itens 9 a 11. O restante vocês façam a leitura em casa, por favor. Então, a ação da prece, transmissão do pensamento, item 9. A prece é uma invocação. Por seu intermédio, entramos em comunicação pelo pensamento com o ser a quem nos dirigimos. A prece pode ter por finalidade um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos pedir por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As que são endereçadas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da sua vontade. As que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para outros seres que não a Deus, eles são apenas intermediários, intercessores, porquanto nada pode ser feito sem a vontade divina. Item 10. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, explicando como se processa a transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chega até ele. Para se compreender o que se passa nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados imersos no fluido universal que ocupa o espaço. Assim como aqui na Terra, estamos mergulhados na atmosfera. O fluido recebe o impulso da vontade, ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Assim sendo, quando o pensamento é dirigido para um ser qualquer, sobre a Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou de desencarnado a encarnado, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento da mesma forma que o ar transmite o som. A energia dessa corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem, que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações e que se estabelecem as relações à distância entre os encarnados. Essa explicação visa esclarecer principalmente aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por finalidade materializar a prece, mas tornar os seus efeitos compreensíveis, mostrando que ela pode ter uma ação direta e efetiva, mas que não está menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas e o único que pode tornar sua ação eficaz. Item 11. Pela prece, o homem atrai para si o concurso dos bons espíritos, que vêm sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Dessa forma, ele adquire a força moral necessária para vencer as dificuldades e retornar ao caminho certo. Se ele tivesse afastado, desviando assim os males que atrairia para si por suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e até o fim da sua vida arrasta uma existência de sofrimentos. Tem ele o direito de se lastimar por não obter sua cura? Não, porque poderia ter encontrado na prece as forças para resistir às tentações. Agora vamos pedir aos médios que se coloquem nos seus lugares e que nós possamos continuar em paz, equilíbrio, harmonia, serenos, aguardando o momento do passe,
elevando o pensamento e os nossos sentimentos à figura serena e doce do nosso querido Mestre Jesus, que neste momento vamos rogar a sua luz, o seu amor, a sua paz. Que possamos continuar serenos, equilibrados, em harmonia, e dizer assim: mais uma vez, Jesus, te rogamos a tua presença, rogamos que envolva e sustente a todos nós com a sua força, com a sua luz, envolvendo, iluminando especialmente as mãos dos médiuns, para que eles possam doar o que melhor tiverem dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, em prol das necessidades de cada um de nós. Querido Mestre, amplie a nossa fé, a nossa coragem, e nesse momento, segure a mão dos médiuns, dando a cada um o que for necessário para o seu bem-estar, para a sua saúde física e espiritual. Graças a Deus. Que nossas primeiras palavras sejam de em que nossa lição de hoje nos orienta sobre a ação da prece, também pela transmissão do pensamento. Podemos observar as várias formas que o poder da prece tem de atingir os objetivos e como os bons espíritos nos auxiliam em atendimento àquilo que solicitamos através da prece, que sempre são atendidas por Deus, através dos espíritos incumbidos da execução, que ouvem-nos em qualquer que seja o lugar onde nos encontremos e as reportam a Deus. Sendo a prece uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige, não tem que obedecer a fórmulas específicas, a fim de não ser recitadas maquinalmente. Melhor que seja criada de acordo com as circunstâncias, de modo a refletir claramente o pensamento de quem ora no momento da oração. A prece pode ser para pedir, agradecer ou louvar. Pedido para rogar o auxílio em favor de alguém ou de nós mesmos. Agradecer por auxílio recebido, um objetivo atingido, por ter nos livrado de um perigo ou mesmo por ter recebido uma graça solicitada. Louvar para demonstrar o nosso reconhecimento a Deus pela sua grandeza, assim como de sua obra, com toda a humildade perante o Criador. É bem melhor termos pouco a pedir e muito a agradecer, pois revela resignação diante das provas da vida. Para explicar a eficácia da prece, precisamos ponderar o quanto estamos mergulhados no fluido universal, nos comunicando uns com os outros e assim transmitindo nossas vibrações através desse fluido. E assim também dirigindo o pensamento para um ser qualquer na terra ou no espaço. Uma corrente se estabelece, completando o intercâmbio entre os pontos, pela força da vontade e a firmeza do pensamento, através da intensidade do poder da prece emitida. A energia dessa corrente guarda proporção com a do pensamento e a da vontade, chegando à espiritualidade que ouve e intercede em qualquer que seja o lugar. Assim, através da prece sincera e honesta, nos ligamos aos espíritos superiores, que, sondando a nossa vontade e boa intenção, nos vêm em socorro, dando-nos a força moral necessária para a superação. A questão 919 do Livro dos Espíritos fala sobre o autoconhecimento, que é importante
Sabermos, a ação dos Espíritos se limita a nos intuir, porém, de modo algum, nos tira a liberdade de escolha. E em todos os nossos atos prevalece sempre a nossa vontade, segundo o nosso livre-arbítrio. Quer Deus que seja assim, para que tenhamos a responsabilidade sobre nossos atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. A eficácia da prece não é a mesma para o mal, mas acreditar que Deus ignore a prece sincera só porque temporariamente o mal se encontra desviado é o mesmo que negar os atributos da divindade. No livro Vinha de Luz, a lição 98 nos fala que a prece recompõe, segundo a passagem de Atos, capítulo 4, no versículo 31, que tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Assim também, na esfera de cogitações de ordem espiritual, a oração é divina, voz do Espírito no grande silêncio, e nem sempre se caracteriza por sons articulados. É um prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa que o Pai nos convoca. E também, Joana de Ângeles nos fala no livro Mestre de Amor, nas lições 7 e na 49, sobre o culto da oração e em torno da prece. Quando possível, devemos cultivar a prece na alma com devotamento e confiança, assegurando imperturbável a vitória do bem, oferecendo a força de sustentação, construindo a ponte que faculta a conversação com as forças superiores, orando sempre e buscando aurir forças para continuar, lembrando sempre dos nossos benfeitores espirituais, que estão sempre prontos a ouvir nossas preces, nossas solicitações, nossos pedidos de intercessão. Graças a Deus. Graças a Deus, chegamos ao término da nossa reunião, onde só temos que te agradecer, querido Mestre Jesus, por tudo que recebemos na noite de hoje. Só temos que te falar a palavra, a expressão maior que vem do fundo do nosso coração, que é gratidão, Jesus. Gratidão por ter nos enviado esse querido trabalhador da tua seara, onde Emmanuel nos diz que é um dos mais lúcidos trabalhadores da tua obra. Só temos que te agradecer, Jesus, e mais te pedir, amplia, fortalece a nossa fé, a lâmpada acesa que nos ilumina diante dos nossos obstáculos, diante das nossas dificuldades. Agradecemos ao nosso querido irmão Clarencio, aos nossos guias, aos benfeitores espirituais da nossa casa. Mas, Senhor Jesus, ainda te pedimos, envolva, fortaleça, sustente os nossos governantes e os governantes de todas as nações do nosso planeta, para que eles possam trabalhar nas realizações do bem da humanidade. Mas também, Jesus, te pedimos pela nossa obra, que a nossa obra possa ter continuidade, em paz, em segurança, em harmonia. Sendo assim, querido Mestre Jesus, agradecidos e felizes por tudo que recebemos na noite de hoje, por esse alimento espiritual que fortalece a nossa alma, pedimos permissão a Ti, Jesus, e sobretudo a Deus, nosso Pai de bondade, amor e misericórdia,
para encerrarmos a nossa reunião de estudos e passes de sábado à noite. Mas ainda pedimos a Ti, Jesus. Precisamos muito de Ti. Nos fortaleça, nos dê coragem, nos dê bom ânimo, para que possamos continuar a nossa caminhada rumo à nossa evolução espiritual. Graças a Deus.